essa organização. Então, eu coloquei aqui o título, imagino que o Vânio também tenha colocado nessa perspectiva, que é o título que foi colocado para nós, Perspectivas para a Educação e Atualidade de Paulo Freire. É bem difícil a gente falar hoje em termos de atualidade de Paulo Freire, porque a repercussão é tão grande, né? A gente teve uma repercussão, estávamos há pouco falando, em termos informais, Vânio e Tayane, essa repercussão do centenário, os 100 anos de Paulo Freire, especialmente mais, talvez, no mês de setembro, mas, obviamente, o ano inteiro teve essa repercussão pelo país e pelo mundo. E até em minha fala aqui, eu quero reproduzir, eu quero trazer 3 momentos, quero ver se eu consigo ser fiel nessa fala, nesses termos aí. Primeiro, tentar falar um pouco do própria situação, contexto que a gente está vivendo, e aí eu acho importante trazer presente a fala de ontem, a fala do professor Gaudêncio Frigoto, e o professor Ney, que já deram toda uma sinalizada no sentido assim de todo contexto e situação que a gente está vivendo, e onde se situa, então, uma discussão sobre Paulo Freire. A gente olhar um pouco jornais, sites, acompanha as redes sociais, a gente percebeu ao longo do ano todo esse movimento que se criou em torno de Paulo Freire. Aqui no Brasil, talvez mais fortemente do que no mundo, mas no mundo também a gente percebeu essa mobilização, esse momento assim de celebrar os 100 anos de Paulo Freire. E aqui no Brasil é importante a gente resgatar um pouco o contexto, né? Ontem os palestrantes falavam do segundo exílio de Paulo Freire, né? Na verdade está se querendo fazer um segundo exílio, e é um pouco isto, né? Nós vivemos o último ano, os últimos 2 anos, um pouco essa questão de combate, a gente percebe um forte combate à questão da educação. Então, um contexto, por exemplo, onde fala de uma escola sem partido, ideologia de gênero, combate às ciências, né? A gente não pode esquecer isso. É um ano que a gente começa 100 anos, mas, ao mesmo tempo, tentar trazer presente justamente o contexto que a gente vive. Onde tem alguns que falam que a universidade não é para todos, né? A universidade é apenas para alguns, ou a educação talvez seja apenas para alguns, né? Tempo em que as desigualdades aumentam, né? Tempos difíceis, de pouco diálogo, né? Aliás, o diálogo, palavra cara para Paulo Freire. Então, tempos de pouco diálogo, fake news, desconstrução e perseguição aos movimentos de cidadania, movimentos de representação, movimentos populares. Então, tempos de reformas, né, trabalhistas, administrativa, previdenciária e outras tantas aí, e termos de precarização, onde se fala de precarização de relações de trabalho. Então, esse é um contexto que a gente começa e celebra os 100 anos de Paulo Freire. Então, acho que esse é um contexto que a gente não pode esquecer de lembrar, porque talvez seja por isso também que Paulo Freire seja tão lembrado. Eu penso que neste contexto, justamente, de sofrimento, de uma certa crise que a gente vive, que se lembra de um autor ou de um educador que, de uma certa forma, foi vanguarda em termos de educação, em termos de construção de uma sociedade humana, democrática, participativa, de resgate da subjetividade das pessoas. Então, essa questão é muito importante a gente lembrar. Bom, o segundo momento ali, eu quero trabalhar um pouco as ideias centrais aí da pedagogia freiriana, ao menos o que eu penso que são algumas das ideias centrais. Algumas coisas eu até vou trazer um pouco, repetir até em termos de fala de ontem, mas também é para resgatar um pouco, né, para reforçar, né? E eu acho que tem 3 aspectos que são muito importantes quando a gente fala da pedagogia freiriana. Uma é essa questão de aprender durante toda a vida.
O Paulo Freire lá tem uma frase onde ele diz assim que a gente não aprende numa terça-feira de tarde, às 18h20, a gente não nasce num dia assim e pronto, né? Eu agora sou um professor, educador, um trabalhador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente na prática, na reflexão sobre a prática. Então, essa questão assim de teoria e prática permanente, essa relação que ele traz, mas isso, de uma certa forma, está muito presente em nossa vida, essa ideia de aprender durante toda a vida. Isso é um pré-requisito que nós temos que permanentemente trazer. A ideia da leitura do mundo precede a leitura da palavra, essa questão assim de que há uma leitura crítica, né? O Paulo Freire distingue especialmente entre essa leitura ingênua, esse acesso ao mundo de forma ingênua, mágica e crítica, né? E esse aspecto crítico, aí, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, como é que, mesmo que você seja alguém que não tenha a experiência de um doutor, na fala dele, né? Ou a experiência de alguém que já estudou bastante, você não sabe ler, mas você tem um acesso ao mundo, você conhece o mundo, você já percebe contradições que ali se estabelecem. Então, essa leitura do mundo que antecede a leitura da palavra. E a terceira que eu queria resgatar aqui, a pedagogia da esperança. Ontem à noite ainda se falava, o Frigoto falava, e o Ney também lembrou a questão da passagem, especialmente que é muito importante na obra de Paulo Freire, né? O encontro, a pedagogia da esperança e o encontro com a pedagogia do oprimido. Na proposta educativa freiriana, o educando deixa de ser paciente do processo de aprendizagem e se constitui em sujeito social. Com a publicação da Pedagogia da Esperança, em 1992, Freire renova sua esperança de transformar a realidade. Eu coloquei verbo de ação, né? Esperançar. Esperançar como capacidade de ter esperança vem da possibilidade humana de transformar-se constantemente. Freire relaciona a esperança ao inédito viável, que possibilita ir além do transcender. Além e transcender. Então, essa ideia, assim, do esperançar. E nós, hoje, especialmente, na educação, e não apenas na educação, eu tenho que a gente convive num momento de esperançar, né? Isso é mais do que nunca, isso precisa estar em nossas veias, em nossa vida. Inclusive, esperançar como capacidade de ter esperança vem da possibilidade humana de transformar-se constantemente. Embora todos os seres sejam inacabados, é a consciência do inacabamento que ajuda a buscar permanentemente a mudança. A outra dimensão que Freire relaciona à esperança é a do inédito viável, que possibilita ir além e transcender. Com o inédito viável é possível romper as situações limite, buscando superar-se e enfrentar a negação do dado, da aceitação dócil e passiva do que está aí, assumindo uma nova postura frente à situação que, transformada, pode se constituir em esperança de superações. Além disso, eu destacaria da obra 3 chaves de leitura, que eu considero especialmente, talvez recortes, mas chaves de leitura, ou ideias centrais na obra de Paulo Freire, que é a questão, voltando à ideia da dialogicidade como essência da educação libertadora, e a metodologia do tema gerador, que especialmente na terceira parte da pedagogia do oprimido, que o Paulo Freire tanto explora, né? Enquanto eu vou voltar a essa ideia, mas ela é fundamental, né? Depois, o segundo aspecto, a educação é processo histórico-cultural. Ontem à noite já os professores trabalhavam essa ideia, eu não vou trabalhar muito isso, mas a ideia, assim, de que a educação é humanização de si e do mundo. A história constitui-se em processos humanos a partir dos quais se dão as possibilidades para nos fazermos mais humanos, afirmando-nos como sujeitos capazes de intervir no mundo. E a terceira ideia é que toda a educação é política, né? Então, acho que essas 3 ideias aí que eu quero trabalhar um pouco mais aí, tá? Porque eu considero elas as chaves de leituras, como chaves de leitura para a gente entrar, ou ideias centrais em Paulo Freire, né? Essa ideia a primeira, né, da metodologia do tema gerador,
ao meu ver, talvez uma das melhores propostas de trabalho interdisciplinar. Eu tenho procurado desenvolver um pouco essa ideia, voltada, inclusive, para a educação profissional tecnológica, né? Então, o primeiro passo é a pesquisa do vocabulário cotidiano das pessoas, né? Famílias e grupos constitutivos de universo em questão. Sempre essa ideia de aproximação, a familiaridade, etc. O ponto de partida da pedagogia freiriana é ela mesmo interdisciplinar, e não apenas sugere, no meio do processo, uma estratégia que conserte os erros ou falhas provocadas por métodos verticalizantes e, por essência, fragmentadoras da produção do conhecimento. É muito importante que o Paulo Freire ele não entra nessa discussão de uma proposta de interdisciplinaridade para tentar consertar métodos verticalizantes, né? Ou mesmo disciplinas justapostas, muitas vezes se colocam, né? Especialmente quando a gente trata dessa questão em nossos cursos de ensino médio integrado e outros aí, que seja em termos de educação, quando se fala da interdisciplinaridade, o Paulo Freire fala justamente dessa ideia do tema gerador, né? Como ponto. E aí, nesse caso, você não precisa ter necessariamente uma disciplina ou um curso, mas você pode ter a sua experiência de mundo, né? Então, essa possibilidade de que todos podem partir do tema gerador. A problematização do mundo através da metodologia do tema gerador visa oportunizar, nesse sentido, a construção do verdadeiro conhecimento capaz de captar o dinamismo da realidade e as transformações intrínsecas ao processo dialético da relação consciência-mundo. Nesse processo, o conhecimento se faz e refaz constantemente, através da inserção crítica dos mesmos no mundo, que desafia a efetiva praxis transformadora da realidade. Depois, o segundo aspecto central, ao meu modo de ver, é a educação como processo histórico-cultural. Essa ideia que ontem já se falava da desnaturalização, de uma certa forma, do mundo, das coisas, das instituições, né? Paulo Freire preocupou-se desde as primeiras obras em elaborar uma visão do ser humano e ou natureza humana a partir do qual fosse possível explicar a realidade do nosso mundo social, histórico e culturalmente estruturado de forma opressora e alienante. Mas, além de tudo, sua reflexão teórica busca propor caminhos de uma transformação cultural, humanista, libertadora, em todas as pessoas, tanto oprimidas quanto opressoras, né? Essa ideia de que a transformação ela pode acontecer, e ela deve acontecer, né, tanto no oprimido como no próprio opressor, né? Então, quando você olha sob a perspectiva do processo histórico-cultural, você, de uma certa forma, começa a perceber que a mudança é possível, ou é possível de ser construída, né? O outro elemento, toda a educação é política. Eu considero uma outra tese central. A educação dialógico-libertadora requer a intervenção no mundo para transformá-lo. Então, nessa perspectiva, a prática formativa do ser humano implica a esfera política da vida humana enquanto a dimensão prática da construção de uma pedagogia autenticamente libertadora e humanista. Sem a intervenção política no mundo, coerente com a vivência dialógica das relações sociais e alimentada pelos saberes que brotam da convivência entre seres humanos esperançosos no futuro, não haveria as condições reais para a realização da utopia libertadora, que requer a transformação da realidade opressora e desumanizante. Então, essa ideia assim, de que é preciso intervir, né? A intervenção no mundo para transformá-lo. Bom, eu sintetizei aí no final essa questão do combate, que me parece outro aspecto central aí de quando a gente fala de Paulo Freire, a ideia de combate ao fatalismo, né? E considera ali os três aspectos, três estágios da consciência que eu acho que são bem interessantes, especialmente quando a gente dialoga com as pessoas mais, talvez, do próprio senso comum, ou pessoas mais simples, né? Quando a gente dialoga justamente com pessoas que vêm de diferentes crenças, aí, com suas verdades absolutas, essa ideia de Freire, do estágio de uma consciência ingênua, né? Ou que, vamos dizer, ele fala de onde se crê superior aos fatos, dominando-os de fora, e por isso se julga livre para entendê-los conforme melhor lhe agradar, né?
a ideia de uma ingenuidade, onde ainda não se percebe a relação causa e efeito, especialmente, né? Onde as relações causais e circunstanciais ainda não são percebidas. O segundo estágio, talvez muito forte na nossa sociedade, o estágio da consciência mágica, que eu hoje vejo muito representada aí por diferentes interesses, inclusive de instituições poderosas que, de uma certa forma, querem levar essa consciência mágica, inclusive, para as pessoas, né? Onde não chega a acreditar-se superior aos fatos, dominando-os de fora, nem se julga livre para entendê-los como melhor lhe agrar, simplesmente os capta, emprestando-lhes um poder superior que a domina de fora e a que tem, por isso mesmo, de submeter-se com docilidade. O Paulo Freire desenvolve naquele livro Educação como Prática de Liberdade, mas esses 3 estágios de consciência para chegar àquilo que o Paulo Freire especialmente fala de consciência crítica, que é um processo de construção, onde as pessoas, de uma certa forma, precisam, que ele coloca e precisam passar, né? Mas é justamente a consciência crítica que permite o combate a essa visão fatalista presente mais fortemente justamente nessa visão mágica, ou consciência mágica, ou mesmo ingênua, né? Bom, eu agora, no terceiro momento, eu quero chegar e trabalhar algumas ideias, assim, que especialmente fui pegar um pouco, garimpar um pouco o que saiu aí nos meios de comunicação, os principais meios de comunicação, o que se falou em termos de centenário, e acho que é interessante, a gente reforça um pouco o ego da gente e ao mesmo tempo, mostra a potência de Paulo Freire, né? Eu acho que não apenas em termos de jornais, revistas, mas a gente percebe isso fortemente em tudo aquilo que aconteceu ou que ainda acontece pelo mundo, nas academias, em termos de outras instituições, de instituições que fazem um trabalho popular, enfim, né? Se a gente olhar, especialmente em termos... Eu tentei dar uma garimpada do que aconteceu pelo país no Brasil, agora em termos de centenário, a gente percebeu que a maioria das grandes universidades, e grandes, pequenas, elas organizaram alguns eventos, eu não diria só um evento, são vários eventos que eles organizaram, seja live, colóquios, seminários e etc., né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Inclusive, eu dei uma olhada também em sites sindicais, etc., e eu percebi que vários sindicatos maiores, quase todos eles organizaram alguma homenagem ou atualizaram Paulo Freire. Então, acho que isso é importante a gente destacar, né? Que de uma certa forma, a potência de Paulo Freire, no nosso país, é muito grande, né? Depois tem algumas afirmações que eu tentei garimpar aqui de uma forma ou de outra, onde se destacou a presença de Paulo Freire. O Correio Brasiliense, por exemplo, no dia 19 de setembro, fala da atualidade de Paulo Freire, salienta o fato de uma das maiores universidades do mundo, a Columbia, em Nova York, anunciar no centenário do educador brasileiro uma série de eventos e incentivos para a pesquisa sobre o seu trabalho. Na visão da reportagem, temas como equidade, educação antirracista, gênero, a preocupação com diferentes de opressão e exploração são temas com muita força na academia atualmente. Então, destacam aí a presença de Paulo Freire. A universidade menciona o fato de Freire ter deixado um legado impressionante, que ajudou a promover a equidade e a justiça social. Depois, o BBC News Brasil destacou que Freire estudado em universidades americanas, homenageado com escultura na Suécia, nome de centro de estudos na Finlândia e inspiração para cientistas em Kosovo. De acordo com o levantamento do pesquisador Elliot Green, professor da Escola de Economia e Ciência Política de Londres, na Inglaterra, o livro fundamental da obra do educador, Pedagogia do Oprimido, escrito em 1968, é o terceiro mais citado em trabalhos acadêmicos na área de humanidades em todo o mundo. Depois tem, acho que o presidente da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, que falou, acho que é muito importante a gente destacar
destacar isto, né? Em tempos de fake news, de combate às ciências, né? Então, um período de anti-ciências, né? Ele destacou a importância de Paulo Freire ao ter uma proposta de ensinar às pessoas um conhecimento para a própria vida, né? Ou para a vida toda, expressão que ele usava, né? Ele cita o autor cita o vídeo 40 horas na memória, resgate, etc. Né? Depois tem, logo adiante ainda, o Correio Brasiliense também fala no dia 19 de setembro, cita especialmente que uma autoridade em termos de educação, Moacir Gadotti, ao falar especialmente do combate que se faz e as fake news em relação ao próprio Paulo Freire, de que Paulo Freire, na verdade, ele é atacado porque ele representa a escola democrática, popular e emancipadora. Né? Há por trás de Paulo Freire, não é só a figura do Paulo Freire que é perseguida, mas é a escola democrática e emancipadora que é o alvo. E nós sabemos também que isto, de fato, tem a ver com isto. Né? São pessoas que não querem essa escola democrática, popular e emancipadora, especialmente. Né? Tem uma reportagem também da Deutsche Welle, jornal, que compara, especialmente, fala que na Alemanha muitos comparam Paulo Freire com grandes teóricos como Immanuel Kant, Jacques Rousseau, Rudolf Steiner e Maria Montessori. Fala também que o método de Paulo Freire é usado no ensino do idioma alemão para refugiados, onde se parte do pressuposto de que todo mundo já passou por uma escola, a escola da vida, e se procura verificar o que essas pessoas já sabem a partir desse ponto. Já vou concluindo aqui. Também tem o jornal Folha de São Paulo, fala especialmente da fluidez de Paulo Freire. Né? Então, cita aqui a fala do gerente do núcleo de audiovisual do Itaú Cultural, que fala que as obras do educador são referência para projetos não só de educação, mas de saúde, artes plásticas e até segurança pública. Então, eu acho que essa ideia, já estávamos comentando antes, sobre a fluidez de Paulo Freire, essa proposta de interdisciplinaridade, elas são muito fortes. Enfim, retomando aqui, concluindo a minha breve apresentação aí de algumas ideias ou alguns recortes de Paulo Freire, eu recorto aqui especialmente a ideia da interdisciplinaridade, em termos de perspectivas e atualidade de Paulo Freire, a fluidez do pensamento, circulando por áreas diferentes do conhecimento, temas geradores, projetos na área da saúde, área de segurança, etc. O ensino aos refugiados, pobres e lascados no mundo. A gente tem algumas experiências aqui, especialmente na nossa região que eu acompanho, de ensino da língua portuguesa aos imigrantes, né? Então, haitianos e venezuelanos, inclusive, tem algumas experiências nesse sentido, onde também se trabalha com a metodologia Paulo Freire. Em defesa da escola pública, democrática, emancipadora pelo direito à educação, acho que é sempre importante. Hoje tem pessoas que dizem que tem que se discutir a questão do direito à educação, o direito à educação está sendo questionado, sabe, de todos os seminários aí que estão acontecendo, inclusive resgatando grandes autores aí que defendem justamente todo o trabalho da escola pública. E, enfim, Freire ajudou a promover a equidade e justiça social, né? A educação, a equidade, a educação antirracista, gênero, a preocupação com diferentes camadas de opressão e exploração são temas com muita força na academia, né? E, enfim, eu queria trabalhar essa ideia um pouco do próprio sindicalismo educador. Eu acho que o Paulo Freire, ele tem muito forte essa ideia, assim, de que deve haver uma relação entre teoria e prática, né? Então, de uma certa forma, todas as instituições, elas são educadoras, né? E acho que não é possível você dizer que a educação, daqui a pouco, ela está só na sala de aula, mas a educação está em todos os espaços sociais, ela está em todos os espaços da vida das pessoas. E é isso que eu acho que é nesse sentido também que a gente tem que trazer um pouco essa ideia de que as instituições, todas elas, inclusive nós como sindicato, somos educadores
no sentido de construir emancipações humanas, dentro das mais diferentes faces de opressão que acontecem aqui e de uma... Eu acho que o professor... não sei se mais alguém está com problema. Parou para mim também, Tayane. Parou, né? Eu acho que congelou aqui. Ainda caiu, tanto que saiu a apresentação dele. Bom, pelo menos foi no último segundinho, esperamos que ele consiga. Ele apareceu de novo agora aqui, parece. Ele tá aparecendo só, deve ter dado alguma instabilidade na rede dele, não chegou a cair a conexão, mas deve ter ocorrido alguma instabilidade. Professor Itamar, estás nos ouvindo? Está com o microfone fechado, professor Itamar. Não, acho que ele está congelado. Ah, não, descongelou. Professor Itamar? Está com o microfone fechado, peraí. Pedir para ativar o som. Vamos ver se agora aparece aí. Opção. No último segundinho lhe cortaram. A internet não ajudou, mas ainda bem que foi bem no finalzinho. Professor Itamar, conseguisse voltar? Não? Ali no microfone, ó, ativar o mudo ou desativar o mudo, bem embaixo ali, na barra inferior, à esquerda. Deu alguma travada, pois. Ó, agora sim. Foi? Foi, agora estamos te ouvindo. Eu estou aqui o meu mosaico aqui é diferente, eu estou com algum problema aqui. Tá? Não tem problema. Perdemos o último minutinho da sua fala, professor. Mas então, cortou um pouco a minha fala no final? Cortou. O último minutinho antes de travar. Estava falando do sindicalismo educador. Isso. Aí logo sim. em seguida... Não, bom, enfim, eu acho que essa ideia do sindicalismo educador, no sentido de que ele contribui com essa questão, especialmente de emancipar, de uma certa forma, todas as pessoas dentro da sociedade. Eu acho especialmente pessoas que sofrem com todos os tipos de opressão. Essa é a ideia que eu queria passar. Tá? Muito obrigado, então. Muito obrigada, professor Itamar, muito obrigado mesmo pelas suas palavras, pela sua contribuição. Sei que elas vão continuar no nosso debate daqui a pouco, e só temos a agradecer, né, pela disposição e pelas contribuições tão ricas para esse debate, como estávamos falando no início, tão atual que é sobre a educação e as contribuições de Paulo Freire. Agora, então, vou passar para o professor Ivânio, né, que também vai se descrever brevemente, quem ele é no mundo, nesse espaço em construção, nessa trajetória em construção, e vai falar um pouquinho também sobre a necessidade e atualidade de lermos Paulo Freire. Muito obrigada, professor Ivânio, está com você. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui, ouvir o professor Itamar, fazer essa reflexão bacana, assim. Eu acho que nós dizíamos antes de começar tudo, né, que há uma pertinência, né, não é só um evento de homenagem, né, o Freire, ele é útil, do ponto de vista, se alguém quiser ser um pouco mais funcionalista aí na educação, ele é útil para educar, né? E segundo que esse ano é o ano do centenário, né? No dia 19 de setembro, o Freire faria 100 anos, né? Quer dizer, comemoramos 100 anos do seu nascimento, né? Então, quer dizer, é uma lembrança também, enquanto um gesto, né? Gentil de nós, educadores e educadoras, de relembrar esse grande educador brasileiro, né? É muito bacana ver isso, e como disse o professor Itamar, de um sindicato, né? Que, em tese, vamos dizer assim, não teria obrigação de fazê-lo, né? Mas faz pela compreensão mais ampla que tem do seu papel social, enquanto, como disse o professor Itamar aqui, né, um sindicato educador, né? Eu uso essa expressão para os livros, eu e o Ivo temos usado, acho que vocês já devem saber, eu publico basicamente junto com o meu irmão, né? A gente pesquisa junto, e sempre que quando a gente começou a construir uma estrutura de livro diferente, que é um livro onde você vai tendo pausas pedagógicas, síntese dos conceitos, que é um livro onde você pode escrever nele, nós construímos essa ideia também de livro educador. Quer dizer, não é um livro só para ler,
é um livro que tem o objetivo de educar a gente, né? Então, dá tempo, dá espaço, dá folga para a gente pensar a partir daquilo que a gente está vivenciando uma leitura. Acho que o sindicato aqui é muito feliz nesse sentido e também dá essa parada pedagógica, né? Essa pausa pedagógica, não para tratar só de temas que também são pertinentes, que é, vamos dizer assim, o métier, né, de um sindicato, a luta política, a melhora salarial, estruturas para os trabalhadores, mas também dizer, olha, a gente compreende melhor a nossa atuação e existência enquanto sindicato se nós nos problematizamos no diálogo com os sindicalizados e sindicalizadas. Isso é extremamente freiriano, né? Só para dizer, tá? Você já tinha entendido, mas só para dizer. Isso é extremamente freiriano. Por isso que me alegra, Tayane, quando vocês daí do IPSU me chamam, né, do sindicato daí. Por quê? Porque eu já notei isso, né? No ano retrasado, quando eu desci para ir, aquela vez foi eu, minha esposa, minha filha, a gente aproveitou, né, para dar uma passeada, tem uma grande amiga em Pelotas, a gente fez a oficina em Pelotas, e disse, olha, eu dizia para a Cida na viagem, né? Esse sindicato tem algo diferente, por isso que eu aceitei sair daqui, fazer quase 600 quilômetros daqui de Veranópolis, onde eu moro, para ir até lá fazer uma oficina de didática freiriana. Porque essas intenções demonstram, né, essas ações demonstram a nossa intencionalidade pedagógica, né? E eu me propus aqui numa organização um pouco mais livre, né, de fazer 3 provocações, né, de por que ler Paulo Freire hoje, né? E eu vou pela ordem, então, né? Antes disso, vou fazer o que a Tayane me pediu, né? Só para dizer quem que eu sou, se alguém não me conhece, né? Eu sou filho de um pedreiro e de uma costureira. Esse é o Ivânio Dickmann, né? Meu pai é pedreiro até hoje. Minha mãe é costureira até hoje. Agora os dois aposentados, para a alegria deles, né? E para nós também, porque de certa maneira isso dá uma certa folga de vida, né? Para eles, um descanso merecido depois de uma vida de muito trabalho, muito trabalho. E trabalho duro. Você sabe que costureira e pedreiro não trabalham sentado o dia inteiro numa sala com ar-condicionado, né? E uma das coisas que minha mãe sempre me ensinou e meu pai dizia assim, estudem, né? Estudem para não ser que nem nós. Era essa frase que nós ouvimos centenas e milhares de vezes na nossa infância e juventude. Hoje eu entendo que essa é uma leitura de mundo deles, de dizer, olha, o trabalho de pedreiro, o trabalho de costureira é dignificante, todos os trabalhos são, mas é uma vida dura no trabalho. E quando eu saio do trabalho e volto para casa só para a vida, vamos dizer assim, a vida continua dura, porque a gente ganha pouco, porque a gente trabalha muito, porque a gente trabalha no pesado, várias horas, longe de casa. Então, a primeira leitura de mundo que eu tenho presente para mim é essa leitura de mundo do meu pai e da minha mãe. E foi e é, até hoje, um dos maiores ensinamentos que eu tive. De 2 pessoas que têm a 4ª série, mas não é o 4º ano de hoje, era a 4ª série feita naquelas escolinhas lá do interior da Sagrada Família, de São José das Missões, né? Interior lá perto, ainda era Palmeiras das Missões na época, hoje são vários municípios emancipados. Então, vocês imaginam, é quase uma 3ª série, uma 2ª série, era para aprender a ler e escrever. Isso era 1960 e poucos. Então, vejam, a sabedoria não é fruto das letras. A sabedoria, ela é fruto da experiência, da maturidade humana. Os homens mudaram o mundo e mudam o mundo, as mulheres mudaram o mundo e mudam o mundo, porque se relacionam com ele, sabendo ou não sabendo ler e escrever. E esse é um dos motivos de ler Paulo Freire. O Freire compreendeu e disse, pronunciou aos 4 ventos que existem saberes anteriores ao letramento. E aqui está o grande problema entre aspas, histórico e cultural dele, demonstrou que podemos ser gênios, para usar a palavra mais extrema, mesmo sem saber rabiscar qualquer uma das letras. Isso incomoda a academia, isso incomoda a cultura erudita, isso incomoda
o status quo da nossa sociedade, que é centrado, balizado no saber acadêmico, ou no saber pré-estabelecido, vamos dizer assim. Então, tem que ler Paulo Freire, porque ele é um clássico da pedagogia mundial. Tem que ler Paulo Freire, porque ele é um clássico da pedagogia mundial. Não dá, na minha opinião, para pensar a educação sem pensar em Paulo Freire, sem passar por Paulo Freire. Concordando ou discordando. É que nem eu. Eu sou freiriano, de carteirinha, ok? Eu brinco às vezes assim, eu sou freiriano ortodoxo, tá? Eu brinco, tô brincando só. Mas eu leio Vygotsky com respeito, eu leio Piaget com respeito, eu leio Morin com respeito, mas tenho críticas a todos. Mas eu não digo não leia Vygotsky, não leia Piaget, não leia Morin, não leia Maturana, não leia Freud, não leia quem quer que seja, que de certa maneira e com suas ideias e ideais impacta a educação do mundo e no mundo. Agora, eu tenho como ponto de fundamento a pedagogia do oprimido. Então, quando eu me expresso, quando eu ajo enquanto educador que sou, um educador popular, eu tenho a minha movida humana a partir da lógica do Paulo Freire, porque eu li Paulo Freire em quase toda a sua extensão e continuo fazendo isso com muito esforço. E vou complementando quem eu sou com o segundo elemento. Eu estou hoje doutorando em educação na Universidade de Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha. Eu moro em Veranópolis, estava dizendo antes para o pessoal que chegou primeiro, né? Aqui na Serra Gaúcha, com a minha família, moro numa casa, num apartamento que eu fiz na minha cooperativa de habitação. Nós somos 24 trabalhadores e trabalhadoras que se reuniram durante 15 anos para fazer as nossas benditas casas. Porque o mercado não dá conta de produzir casa para pobre, para filho de trabalhador, para trabalhador. E esse problema social precisa ser lido. E nós, lendo isso, dissemos, bom, se nós não vamos ter casa pelo mercado, nós vamos passar a vida inteira pagando aluguel? Nós dissemos, não. Nós vamos, então, construir outro caminho. E, aprendendo com outros companheiros e companheiras, descobrimos, e aí compreendemos e nos aprofundamos no tema do cooperativismo habitacional autogestionário. E experimentando, tentando, vivendo, aprendendo o tempo inteiro, construímos 24 apartamentos, modéstia à parte, uns dos mais bonitos que tem aqui na cidade de Veranópolis. Pode perguntar para quem anda na rua aqui. Todo dia tem gente batendo no nosso portão querendo comprar nossos apartamentos, que tem 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e uma vaga de garagem para cada um. O nosso imóvel, eu já vou explicar onde é que o Freire entra aqui, está avaliado no mercado de Veranópolis em R$350 mil. 350 mil reais. Pergunta quanto que nós pagamos por ele. 115. Porque esse é o preço para produzir um imóvel que vale 350 mil reais em Veranópolis. O que tem a ver com Freire isso? Primeiro que a nossa cooperativa é encharcada de processos educativos. Porque o ser humano, nós, qualquer um, mais ou menos inteligente, precisa entender aonde ele se envolve. E entendendo, ele consegue entender por que lutar. E aqui está o segundo motivo de ler Paulo Freire. Porque ele é crítico, dialético e dialógico. Vou me explicar. Na perspectiva dialética de leitura de mundo, a única permanência é a mudança. Eu adoro essa frase porque ela parece uma piada, né? Parece que a gente está se embaralhando nas letras e nas palavras, mas não é. A única permanência no processo dialético é a mudança. É a tensão que gera mudança. Se o mundo é lido a partir de processos educativos, a partir de processos pedagógicos, como algo mutável, significa que ele pode mudar. Simples assim. Isso dá a oportunidade de 24 famílias trabalhadoras olhar para o seu problema de vida e dizer, olha, o mercado não faz casa para pobre. Então, dane-se o mercado.
nós vamos mudar o nosso mundo. Como é que a gente faz isso? Mudando o nosso jeito de viver. Em vez de nós viver de forma competitiva, em vez de viver de forma subordinada às lógicas mercantis, nós optamos por interferir no mundo. Isso é uma ação transformadora. Ação transformadora, meus queridos e minhas queridas, não é concordar que o mundo deve mudar e aceitar resignado a opressão. Uma ação transformadora é uma atitude, é um mover sobre as coisas do mundo e empurrar essas coisas que nos oprimem. No nosso caso, era a falta de moradia, o aluguel excessivo que a gente pagava aqui na cidade, e dizer, nós não queremos isso, nós vamos fazer algo para mudar essa realidade. E hoje nós vivemos aqui muito felizes, porque tivemos capacidade, através de processos educativos, em que eu, inclusive, ajudei a coordenar, de construir a consciência crítica que o Itamar trouxe aqui para vocês. Nós olhávamos para o mundo de forma ingênua, de forma mágica, Itamar. Nós olhávamos e dizíamos, o mercado é o único jeito de nós comprar. Nós olhávamos para a nossa capacidade de financiamento e dizíamos, nós vamos ter que comprar um apartamentinho que vai ser quarto e sala, e um banheiro. Eles chamam aqui de kitnet. Eles vendem, Itamar, que tem 18 metros quadrados, por R$150 mil. E aí nós, pela nossa capacidade de crédito, íamos ter que juntar dinheiro na poupança por uns 10 anos e mais o crédito no banco para morar num cubículo. Nós dissemos não. Por quê? Porque nós temos capacidade de olhar para o mundo e dizer, alguém já lutou por moradia em outro lugar? Algum outro pobre trabalhador, filho de trabalhadores e trabalhadoras? Pois. Hoje vamos sair para ver? Meu amor? Sim, claro, podemos. Beijo, minha filha. Nós olhamos para o mundo e dissemos assim, aonde que existem experiências pedagógicas ou cooperativas para nós aprender? Ninguém precisou ensinar para a gente a ler os livros e as letras. Nós pegamos, entramos no ônibus, fomos para o Uruguai, fomos para Bento Gonçalves, fomos para Santa Catarina, onde tinha experiência coletiva de acesso à moradia, nós fomos visitar com os olhos, com o corpo, com a alma. Porque nós não conseguimos imaginar nossa vida subordinada a uma lógica mercantil opressora. Vocês estão entendendo? Isso é enxergar o mundo de forma dialética e dialógica. Não é não é uma reflexão abstrata sobre as coisas. E eu não me emociono à toa, porque 15 anos de luta, eu moro aqui há 2 anos. 15 anos, imagina você hoje começar um projeto de libertação que vai demorar um tempo que tu não sabe quanto que é. Nós não sabíamos quanto ia durar a nossa luta. Tinham cooperativas em Bento que tinham levado 3 anos, outras 8, outras 9. E nós olhamos para aquilo e dizemos, uma média dá uns 6 anos. Nós dizemos, vamos. E deu 15 anos. E não é força de expressão. É um ano atrás do outro durante 15 anos. Nós começamos em 2005 e viemos morar aqui em fevereiro do ano passado. Faz a conta aí. Todo ano poupando, todo mês poupando e assim por diante. Então, enxergar o mundo a partir de Freire de forma dialética e dialógica é isso. Visitávamos, dialogávamos, literalmente falando, mas o diálogo por Freire, eu gosto muito do texto dele, ele diz, o diálogo é o encontro amoroso dos seres humanos para pronunciar um mundo novo e, ao pronunciá-lo, problematizam esse mundo. E, ao problematizá-lo, o transformam. Se essa casa onde eu estou com meus pés agora não é fruto do diálogo, eu não sei do que é. Ok? Esse é o segundo motivo. A mudança é a única coisa que permanece. Então, se está ruim hoje, bora lutar pela mudança. Esse, inclusive, é um dos papéis fundamentais no sindicato na vida de um trabalhador. Não se esqueçam disso. Agora, se você ficar em casa com os braços cruzados, não adianta ter sindicato. Nem para ninguém. Sindicato é luta. Liberdade é conquista. Liberdade não é presente.
do sindicato para o trabalhador. É fruto da luta do trabalhador mobilizado pelas lideranças sindicais. E terceiro, por que então ler Paulo Freire hoje? Para ir arrematando aqui a minha fala. Primeiro, porque sem ele nós não conseguimos fazer uma leitura fundamental do mundo, que é a leitura da opressão. E, por conseguinte, nos projetarmos para a libertação. Quando eu falo em pedagogia, leiam a Pedagogia do Oprimido, as professoras dizem para mim, mas professor Ivânio, quem que é oprimido hoje? Eu pergunto de volta, você oprime quantos? Eles, não, eu não oprimo ninguém. Pois então, você já tem a resposta de quem que é o oprimido. Porque não tem terceira via na opressão e dos opressores e oprimidos. Não tem uma terceira via. Ou você é opressor, ou você é oprimido. E eu não estou sendo dicotômico. Eu estou sendo realista. Eu estou, talvez, aqui até abrindo os olhos de quem não entendeu isso ainda. Se você acha que você é porque entrou dentro da tua casa, tem um salário todo mês, que você não tem nenhum perrengue, nenhuma conta que você não consegue pagar, que por isso você não é oprimido, você está muito com uma consciência ingênua e mágica. Muito ingênuo e mágico na consciência. A opressão não é uma chibata batendo nas costas, necessariamente. A opressão no sistema capitalista ela é mais melindrosa. Ela faz nós trabalhar por salário que não dá nossa subsistência. Ela faz homens explorarem e abusar de mulheres e acharem que estão certo. Ela faz pessoas acharem que gays não são coisa desse mundo, que são anormais e doentes. Ela faz criança ser abusada dioturnamente em todos os cantos do mundo como objeto sexual de depravado, e nós achar que essas coisas são parte da natureza humana. A opressão tem 1000 faces. E uma delas, e muitas delas, eu diria, são invisíveis aos oprimidos, porque são apresentadas, como disse o Freire na Pedagogia do Oprimido, como mitos. É preto, mas é limpinho. É pobre, mas é trabalhador. É uma mulher, mas olha, é inteligente. E nós aceitamos esses mitos, e ao aceitá-lo, inclusive quando eles se referem a nós mesmos, nós legitimamos a opressão. E um dos instrumentos, estruturas mais importantes para desmitificar a realidade e o concreto da nossa vida é o processo pedagógico. E eu nem estou falando de escola, poderia dizer escola e universidade. Então, agora estou dizendo, um dos lugares mais importantes para desconstruir e desmobilizar as ações opressoras é o processo de educação que se dá nas estruturas sociais, escola e universidade. Por isso que temos que ler Freire, porque o nosso papel e a nossa ação, quando partindo de Freire, é libertador. Ele quer mudar essas estruturas. Por isso Freire incomoda. Por isso Freire incomoda, porque ele diz, é possível mudar essa lógica de mundo opressor que nós vivemos. E, para fechar minha fala, eu digo, ele disse quem faz isso. Esse foi o problema mais sério do Freire na história. Ele disse, quem vai libertar o oprimido são os oprimidos organizados. E aí, os opressores, quando pegaram a Pedagogia do Oprimido na mão pela primeira vez e leram isso, eles disseram, esse livro não pode circular. Porque ele revela que nós somos os opressores e o que nós fazemos para oprimir. Porque o Freire não ensina a ler o mundo, né? O professor Itamar dizia isso antes. Ele dá testemunho, ele já leu o mundo junto para a gente. Ele entrega uma obra que já lê um monte de coisa do mundo que nós já não precisamos mais ler, é só compreender. E a partir dessa compreensão crítica, dialógica, dialética, a gente se põe para mover ainda mais essas estruturas opressoras. E para fechar de verdade, quero terminar com um presente para vocês. A nossa última obra organizada é fruto desse testemunho.
tá? Da organização dos pensadores e pensadoras, estudiosos e estudiosas freirianos, nesses 4 volumes que se chamam 100 anos com Paulo Freire. Tá? O livro impresso foi para os autores, são vários autores. Eu vou deixar o link aqui no chat para vocês, e a Tayane vai compartilhar também mais adiante com todo mundo, que eventualmente não pode vir. Neste link de site, 100anoscompaulofreire.com.br, vocês baixam os 4 exemplares gratuitamente, e também um post em homenagem ao centenário do Freire, para quem quiser fantasiar a casa, me dizia um amigo meu, fantasiar a casa com o rosto do Freire, lindo, que é a arte da capa do livro, sem os dizeres, os títulos, né? Uma arte colorida, para lembrar o centenário do Freire, para dizer o seguinte: o mundo opressor está com os dias contados, desde 1968. E ele é ainda um defunto moribundo, mas que está cada dia mais deteriorado. E os opressores sabem disso. Por isso, esse ódio extremo que exala esse fudum hoje em dia, porque são os últimos esperneios desse sistema opressor que nós estamos vivendo. Infelizmente, historicamente, nós não temos muito controle de quando que vai se dar a virada revolucionária. Eu não estou falando aqui só do ponto de vista político, não. Estou falando do ponto de vista educacional. Cada vez mais professores freirianos e freirianas ocupando as escolas e as universidades. Cada vez mais freirianos e freirianas ocupando postos políticos. Cada vez mais freirianos e freirianas ocupando liderança sindical. Nós vamos acabar com a opressão. Ela vai virar peça de museu. E o Freire é um dos grandes motores dessa transformação, embora ele não esteja mais aqui com a gente em carne e osso, mas está presente mais do que nunca nessa luta popular. Muito obrigado, gente. Obrigado, Tayane. Muito obrigada, Ivânio, que relato bonito. Que relato bonito e transformador. Eu vi que já teve perguntas aqui no chat relacionadas, né, a esse cooperativismo habitacional, que é um movimento muito legal. Eu até pensei assim, pessoal, vamos fazer perguntas em bloco, né? Temos esse pedido, na verdade, né, para o professor Ivânio falar um pouquinho, então, sobre a experiência de cooperativismo habitacional. Eu tenho um questionamento também para o professor Itamar, né? Professor Itamar, eu queria que falasse um pouquinho como essa defesa da educação pública, democrática, emancipatória, que a gente faz dentro do sindicato, especialmente no âmbito da educação profissionalizante, né? Como que ela dialoga com essa formação humana e continuada do Paulo Freire, né? Com esse sujeito que está em constante processo, e como ela se contrapõe com uma tentativa de construção de uma formação cada vez mais tecnicista e alienante, que é o que nós temos, por exemplo, com a reforma do ensino médio. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, pode levantar a mão ou colocar aqui no chat. Senão, a gente começa com esses 2 pontos, enquanto o professor Ivânio e o professor Itamar respondem. Vocês podem colocar também aqui as perguntas no chat, que eu vou lendo. Invertemos agora, o Ivânio começa, então? Mas eu ia perguntar se Itamar... Então, eu... Vamos inverter a ordem agora da apresentação. Perfeito, obrigada. Obrigado, gente, pelos comentários e pelo interesse. Eu não esperava me emocionar, mas eu começo a contar a nossa experiência. Ela é fundada no processo educativo popular, né? Eu falei um pouco de mim, mas uma das maiores experiências que eu tenho na vida e que me moldou foi a Pastoral da Juventude na Igreja Católica. Os grupos de jovens foram uma escola, assim, fantástica para mim, enquanto liderança popular. E quando eu fui convidado a coordenar alguns grupos de cooperativas de habitação, que eu já vou contar um pouquinho como é que funciona e dar umas dicas para vocês, aqui em Veranópolis, eu fui convidado especialmente pela minha experiência nos grupos de jovens. Então, assim, não subestimem as experiências de liderança que nós temos nas nossas igrejas, nos nossos movimentos populares. Se você for convidado para ser catequista, coordenador de grupo de alguma coisa, vá, porque isso ensina, às vezes, e muitas vezes, mais do que bancos escolares e universitários. E eu sou uma prova viva disso. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse uma profunda imersão na teologia da libertação na Igreja Católica, entendeu? Então, só para dizer isso. Cooperativa de habitação enquanto experiência pedagógica popular e transformadora, por conseguinte, né?
Quando eu comecei a organizar algumas famílias aqui em Veranópolis para o tema da moradia, era um problema meu também, então tinha uma motivação dupla, mas nós descobrimos que em Bento Gonçalves, e essa é a dica de ouro, tá? Em Bento Gonçalves tinha um ex-padre, tá? Ex-padre, como se pudesse existir uma coisa assim, né? É um padre que deixou de atuar como padre, né? Que estava mobilizando já fazia uns 5 a 10 anos grupos de pessoas, famílias pobres que nem nós, trabalhadoras, porque aqui na região da Serra, como é uma região de muita migração, né? De todos os cantos do oeste catarinense, do Rio Grande do Sul, o aluguel é muito caro, porque tem uma alta demanda de gente para pouca casa. Então, qualquer porãozinho vira a casa e cobra um salário mínimo. Isso nós já vivia lá em 2000. Eu vim para cá morar com a minha mãe em 99 para 2000. Já estavam absurdos os aluguéis aqui na região da Serra, ainda são muito altos. E aí nós descobrimos que eles estavam mobilizando, já tinham feito casa e tal, por uma tal de cooperativa de habitação. Cooperativismo aqui na Serra é razoavelmente conhecido em função do cooperativismo de crédito, Sicredi, agora tem o Sicob presente aqui, Cressol. E eu disse, olha, eu acho bacana, eu tinha uma experiência familiar no interior, lá na região de Palmeiras das Missões, com muito cooperativismo de crédito na agricultura familiar, que era muito positivo. Eu disse, olha, se for o mesmo tipo do cooperativismo que eu conheço, né, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender. E aí começamos um namoro, umas trocas de informações, visitávamos Bento, as casas, eles vinham para cá falar com a gente, lideranças populares, tá, gente? Era gente que nem nós. E aí aprendemos com eles e descobrimos que a experiência que eles viviam ali era uma experiência inspirada no modelo uruguaio, lá do Uruguai, especialmente de cooperativas habitacionais de Montevidéu, que olha a coincidência, desde a década de 60 se organizavam cooperativas habitacionais autogestionárias no Uruguai. Tem muitas, tem uma federação chamada FUCVAM, que é uma organização extraordinária. E aí, começamos com a experiência de Bento, moldando para cá, e depois, com o tempo, também visitamos o Uruguai, passamos uns 4, 5 dias lá com eles em formação, e vamos dizer assim, dominamos, né, a metodologia de organização, que basicamente é o seguinte: reunir famílias sem casa, esse é um princípio. Não pode ter gente que tem casa, o que é casa para o filho. Gente, tem que ser quem vive o problema, tá? Ah, eu já tenho casa, eu quero ir porque eu quero fazer a casa para minha filha. Nós dizemos assim, quantos anos tem tua filha? 19, então mande ela vir. Porque se ela não quer casa, não adianta tu querer para ela, tá? E é a mesma coisa com qualquer outro problema social. Você querer resolver o problema do outro é uma burrice, não tem outra palavra, tá? É uma ignorância sem tamanho. Por quê? Porque a consciência é tua. Nós temos que construir consciência coletiva. Como é que a gente faz consciência coletiva sem eu estar nesse coletivo? Não funciona. Já dou a dica e nós sofremos aqui para construir isso. Essas pessoas reunidas fazem poupança mensal, nós guardamos 60, 70, 80 reais por mês num grupão. Hoje ainda pagamos, a nossa cooperativa ainda existe, embora a gente mora dentro de casa, todo mês 100 reais para as coisas do prédio, né, futuras que temos que resolver, manutenção e tudo mais. Com esse dinheiro da poupança, a gente compra o terreno coletivamente. É um terreno para nós morar, não é para cada um morar. Um terreno para nós morarmos juntos. E aí depois financiamos a construção a preço de custo. O que é preço de custo, professor Ivan? Preço de custo é, essa casa aqui onde eu moro vale 115 mil em tijolo, cimento, areia, mão de obra, impostos, escritura. Então, se vale 115, é quanto eu preciso financiar. E aí a cooperativa, então, constrói para nós. A cooperativa constrói. Nós damos dinheiro tudo numa conta só. Nós temos uma diretoria que gestou a obra e contratou uma empreiteira, e pagamos, obviamente, a empreiteira tem algum lucrinho, mas nem comparar com o da imobiliária e das construtoras que fazem por 115 e vendem por 350. Então, os nossos 115, que estou arredondando, pode ser 118, 113, estou só atualizando, e sim, números brutos, tá? Teria que fazer correção monetária. Imagine, 15 anos para fazer correção monetária. Mas nós, com esse conta-gota, a gente se liberta do aluguel para sempre. A nossa casa tem 78 metros quadrados, mais 12 metros da vaga de garagem, que contabiliza, então, 90 metros quadrados. Tá? Aí o pessoal dizia assim, para fechar minha apresentação sobre isso aqui: ah, mas vocês não vão conseguir guardar todo mês, vai ter sempre gente que sai, sempre gente que desiste. E teve vários. Nós começamos nosso grupo em 89 e terminamos em 24. Ah, Ivone, mas então tem mais gente que sai? Eu não estou nem aí para quem sai.
A consciência que suportou o processo é quem merece a conquista do processo. Vocês entendem isso? Que culpa eu tenho se eles pediram para sair? Culpa de não ter conseguido construir consciência suficiente. Mas é só do ponto de vista pedagógico. E a hora que eles quiserem dialogar comigo sobre isso, de novo, eu estou aqui. Agora, nós não podemos arrastar as pessoas à força para a liberdade. A liberdade, vou dizer de novo, a partir de Freire, é uma conquista consciente e coletiva. O Freire, aproveito para dar mais uma aula aqui, não estava dizendo assim, ó, aprenda a ler para você se libertar. Leia o mundo para você ser livre. Não existe liberdade individual. Ilhas de libertação no meio da opressão. Isso não existe. Isso é uma ilusão da classe média. Vocês estão entendendo? É uma ilusão, porque eles conseguem pagar as contas, porque eles têm um carro novo na garagem, porque eles têm uma casa um pouco maior que a nossa, eles acham que não são oprimidos. Mas são eles que são mal falados, são eles que têm o filho sofrendo bullying na escola, é da mulher deles que estão falando mal, que estão espancando, que estão... Então, ele acha que porque, do ponto de vista da renda e das coisas materiais, ele está livre, ele acha que ele está numa ilha de liberdade. Doce ilusão. Tá? Então, esse é o processo. Se vocês quiserem saber mais, por favor, me chamem. Eu estou à inteira disposição, só que não tem como contar como é que funciona uma cooperativa de habitação em 5 minutos. Mas, permanentemente, estamos à disposição para debater esse tema, porque esse é um tema muito pertinente para os trabalhadores e trabalhadoras, que como eu, que como qualquer outro aqui na época, eu me lembro, a minha renda era R$ 1.500. A da minha esposa, que trabalhava num ateliê de costura, era R$ 1.200. E nós juntos dava R$ 2.700 no mês e nós suportamos 15 anos. Debates com a Caixa Econômica Federal, até achar uma construtora que construísse. Tem muitas minúcias práticas que só o processo vai ensinando. Mas, finalmente, isso tudo foi possível porque nós, em cada encontro, nós discutíamos o problema. Não só guardava dinheiro, não só perguntava, já vai dar para comprar o terreno? Já vai dar para comprar o terreno? Nós acompanhávamos o mercado, nós debatíamos alternativas, aonde nós vamos comprar, por quê, quando, onde. Isso é problematizar a realidade. Quando a realidade está problematizada, pedagogicamente, a gente suporta o fardo, porque a gente vislumbra o inédito viável, que é essa lógica que o Itamar falou, do esperançar. O esperançar nos movia. Nós víamos que nós, em 2 anos e meio, nós compramos o terreno. Olha, trabalhar junto vale a pena. Nós hoje temos lote. 2 anos e meio atrás nós não tinha. Então, a concretude da ação, ela é resultado da reflexão concreta. Quer dizer, nós não estamos refletindo sobre se talvez um dia nós possamos comprar o lote. Não. Nós fomos poupando, como tinham nos ensinado os outros trabalhadores que tinham feito a tarefa antes que nós, e nós compramos o lote. Depois nós vamos debater com a Caixa de Financiamento, como que a gente pagava um engenheiro para fazer projeto para a gente, e assim por diante. Até o dia que começou a obra. E até o dia que nós se mudamos para cá. Uns 15 anos. É melhor 15 anos na luta do que a vida inteira no aluguel. Simples assim. É verdade, com certeza. Muito obrigada por compartilhar essa experiência. Eu mesmo não conhecia nenhum caso assim tão próximo, muito legal. Legal também saber sobre o Uruguai, né? Que bacana essa experiência deles. O Uruguai tem muitos exemplos importantíssimos para nós, né? Temos a sorte de estarmos tão pertinho do Uruguai. Somos privilegiados, como eu sempre digo, né? Eu converso muito com os meus amigos do Norte e Nordeste, que nós temos o privilégio de estarmos tão perto do Uruguai, que tem tantos exemplos maravilhosos, tanto na área da educação, como na área do cooperativismo, saúde, políticas de saúde pública, entre outros exemplos. Muito obrigada, professor. E passo para o professor Itamar agora e sigo anotando aqui as inscrições, pessoal. Muito obrigada. Então, retornando, é muito bom te ouvir, Ivânio, e especialmente essas experiências aí com cooperativa, e é bom ouvir isso. Experiências que dão certo, né? E que mostram, especialmente, essa capacidade capacidade, inclusive, de colocar em prática ideias em termos de processos libertadores e emancipatórios. E é preciso coragem para isso, de uma certa forma, acreditar na possibilidade dos próprios seres humanos, né? É preciso sair um pouco de uma perspectiva de individualismo também,
talvez do que a nossa sociedade talvez mais nos ofereça, né? Especialmente essa perspectiva do mercado consumidor, né? Mas eu queria entrar nessa questão aí, então, mas eu gostei muito de te ouvir, Ivânio. Acho que tem uma série de questões aí que você colocou e que eu percebo, inclusive, uma ideia de empreender ideias paulo-freireanas, né? Em termos, inclusive, que eu acho bem interessante isso. Eu queria voltar um pouco à questão da Tayane, que ela colocava antes, especialmente sobre a questão das experiências emancipatórias, que eu acho que são fundamentais em Paulo Freire, e é claro que nós temos vários outros autores aí que se aproximam dessas questões emancipatórias, né? Acho que tem vários, a gente podia, Boaventura, por exemplo, Habermas e outros tantos autores aí que a gente podia trazer para o círculo aí para dialogar sobre essa questão emancipatória e como isso é um desafio ao mesmo tempo, porque muitas vezes essas questões emancipatórias, ou quando a gente fala de lutas emancipatórias, elas acabam não se concretizando, ou elas se concretizam em parte, né? E ficam no caminho e algo do gênero, né? Então, acho que... mas eu vejo isso muito forte no Paulo Freire, inclusive nas suas concepções, nas suas falas. Por exemplo, a questão do diálogo. O diálogo não é simplesmente uma metodologia, a metodologia dialógica, etc., mas há nisso uma questão de você aceitar e acreditar, né? O diálogo é uma postura diante do mundo. Uma questão, assim, por exemplo, de que você vai construir-se melhor dialogicamente. O seu inacabamento ele vai se completando melhor a partir do próprio diálogo. Então, essa questão, assim, de que, de uma certa forma, você se submeter ao outro e à crítica do outro ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que não é uma submissão não é uma questão de submissão só, mas uma ideia de possibilidade de crescimento, né? De alcançar justamente a humanização, a perfeição, ou a busca disso, né? Acho que esse é um elemento fundamental, no meu ponto de vista, nessa questão de construção emancipatória, né? Tem uma ideia ali, tem um livro dele, do Paulo Freire, nessa Educação em Mudança, onde ele fala, por exemplo, o que é o diálogo. É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. Nutre-se de amor, da humanidade, de esperança, de fé e confiança. É quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé no próximo, se fazem críticos na procura de algo e se produz uma relação de empatia entre ambos. Só ali há comunicação. O diálogo é, portanto, o caminho indispensável, não somente nas questões vitais para a nossa ordem política, mas em todos os sentidos da nossa existência. Então, há ali uma certa... Claro que alguns podem dizer é uma idealização, né, poderia se chamar de uma idealização ali do diálogo, só que esse é, de uma certa forma, o caminho pedagógico que o Paulo Freire encontra, né? E, de uma certa forma, isso deve acontecer não apenas na educação, mas nas instituições sociais, nas instituições que se vive, no mundo da vida, no mundo sistêmico. Este é o objetivo a ser buscado, né? E esse diálogo, ele emancipa, né? E quando a gente, de uma certa forma, se entrega, mas, ao mesmo tempo, a gente critica. Não é uma relação de submissão, né? Tem que corrigir um pouco o termo, antes que eu estava... A submissão é uma submissão de confiança, de acreditar, de postura, e que tem a palavra amorosa, que o professor antes já falava aí, né? O sentido amoroso de confiança, de esperança, de fé, que são elementos fundamentais, ao meu ver, nessa questão ali de quando a gente fala de processos emancipatórios. Ontem à noite já se falava, os colegas já falavam um pouco sobre isso, no sentido assim de que nós, por exemplo, nas instituições federais, nós temos uma série especialmente nos institutos federais, do jeito como eles
eles foram pensados e idealizados, tem muito de Paulo Freire ali, do inédito viável, né? No sentido assim de processos democráticos, de autonomia, por exemplo. Como é que você, por exemplo, as instituições que não são autônomas, como é que você vai viver o processo democrático ali, né? Eu acho que ali, claro que nós precisamos avançar em termos a democracia é um processo também que precisa ser constantemente aperfeiçoado. Eu acho que a ideia do Paulo Freire, no sentido assim de uma democracia ideal, né, ele tem que ser construído, ele tem que ser buscado. Ele, de uma certa forma, é uma utopia ao que a gente se aproxima, né, que a gente se aproxima. E é claro que a ideia é chegar lá, mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode, nesse sentido, aperfeiçoar. Então, eu vejo nesse sentido, especialmente, que nós temos muitas coisas. Nosso ensino médio integrado, por exemplo, justamente eu fiz uma pesquisa lá com o meu ensino médio integrado, né, no sentido de tentar perceber o que acontece, por exemplo, no final do ensino médio integrado, o que a gente percebe ali de mudanças, daqui a pouco com a própria questão do ensino médio integrado, em termos emancipatórios, né? E a gente percebe ali uma série de questões ali que se aproximam, inclusive, de uma certa perspectiva freiriana. A gente percebe solidariedade, por exemplo, né? A gente percebe certas questões de capacidade de trabalho coletivo, né? Então, de uma certa forma, aquilo que o Ivânio colocava ali, a gente percebe, ao menos alguns aspectos a gente percebe ali com nossos alunos quando a gente chega ao final do ensino médio integrado, né? É claro que nós podemos avançar e temos que avançar nessas questões, mas eu vejo isso forte. Outra questão que eu queria trabalhar é essa ideia assim de que a questão emancipatória não é uma questão simples, né? Especialmente no sentido assim, inclusive de muitas vezes, e o Paulo Freire chama atenção para isso, né? Num certo momento ele fala lá por exemplo, de trabalho, quando ele fala de extensão, né? Extensão, do trabalho de extensão, quando as pessoas vão fazer um trabalho, elas acabam não dialogando com as pessoas e levam tudo pronto, né? Ele tem um lugar lá onde ele faz essa discussão, de que você acaba não dialogando com as pessoas. O diálogo, ele é necessariamente emancipador, né? Você não pode passar por cima do diálogo. Eu acho isso uma riqueza muito grande, porque na verdade, eu vejo que isto infelizmente, nós temos muitas lideranças muito afirmativas e positivas, mas quando se trata justamente desses processos emancipatórios serem construídos no passo a passo, do próprio diálogo que vai construindo, que vai amadurecendo o processo. Se você, por exemplo, queima etapas com as pessoas, elas acabam não fazendo esses passos, né? O processo de conscientização, ele não pode ser feito, por exemplo, onde alguém chega de fora e diz como é que as coisas devem ser feitas. Mas há um processo de libertação no próprio diálogo, né? Há um processo de libertação. Há um ir e vir, né? Um ir e vir e que ao mesmo tempo vai transformando a pessoa que faz o trabalho e aquela pessoa que está lá para ser, no caso, né, entre o educador e o educando, vamos dizer assim. Então, esse processo ele acaba acontecendo dessa forma, no sentido assim de que ele é uma construção, um ir e vir, onde cada um vai se transformando. O educador, inclusive, também, né? Isso é outra coisa. O educador não é alguém que está pronto, né? Mas que está sempre aprendendo novamente com o próprio educando. Então, e aí eu acho que isto são questões ali que nós podemos aplicar ao trabalho de extensão, trabalho de pesquisa que a gente desenvolve, a sala de aula, as nossas instituições que a gente vive de uma certa forma. O Ivânio falava de uma instituição que ele estava em cooperativismo, por exemplo, né? Além disso, vamos falar em termos de miniaturas, em nossas relações afetivas que a gente estabelece, a relação entre homem e mulher, né? A relação, enfim, a relação entre seres humanos, raças diferentes, culturas diferentes, elas devem se dar justamente nesse sentido, né? de construção dialógica. E esse processo que vai emancipando, né? Esse que vai emancipando.
Então, não é algo que vem de cima para baixo, verticalizado, mas muito mais como algo, como acho que o Ivânio colocava, assim, de que algo que é conquista. Porém, também tem o seguinte, né, eu tenho uma experiência de trabalho com Mulheres 1000, por exemplo, um projeto do governo, na época da Dilma ainda, quando nós tínhamos um governo um pouco mais... um governo que tivesse uma proposta de trabalho, de emancipação humana. E aí tinha esse projeto só que o que acontece? Tem pessoas que precisam de empurrão, precisam de ajuda, precisam de auxílio financeiro, precisam de transporte, né? Essas transformações não é apenas uma questão também de relação dialógica. Então tu tem que ter aquilo que ontem à noite o Gaudêncio... Nós tentamos algumas vezes, eu passei alguns anos na coordenação Perdão, vou desse mutar aqui. Deu. Desculpa. Foi nada. Mas, então, em termos o professor já falava ontem à noite que eu queria recuperar um pouco do processo maiêutico, né, de uma certa forma, socrático ali, que ele estabelecia, do diálogo, de uma certa forma, de você amadurecer, de uma certa forma, esse processo, né? Esse processo, só que, e aí, algo que, por exemplo, você vai fazendo com que a própria pessoa vai construindo a sua história, né? E que você não pode queimar etapas nesse processo ao mesmo tempo. E ela vai se dando conta e vai se desenvolvendo e crescendo e percebendo isso, né? E isso começa com... É importante que se diga, o Paulo Freire fala disso no processo de alfabetização, né? No processo de alfabetização. A pergunta que ele faz lá sobre a questão as provocações que ele vai estabelecendo, especialmente as pessoas se darem por conta, daqui a pouco quando elas estão lá naquela consciência mágica, né? Foi Deus que fez assim, né? Foi Deus que quis que eu estivesse vivendo esse mundo que eu estou vivendo, né? Então, ele vai fazendo com que essas pessoas se dão por conta desse processo de que há, sim, participação humana e possibilidade dela construir isso, né? Eu não sei se eu respondi exatamente a tua questão, mas tentei juntar um pouco as tuas Respondeu ideias. sim, professor, muito obrigada. São debates importantes, necessários, né? São desafios que se impõem. É muito triste porque eu lembro do projeto Mulheres 1000 aqui no IFE, entre outros tantos projetos que foram praticamente, né, nos últimos anos, a gente teve aí, infelizmente estamos vivendo um intervalo de evolução, né? É tão difícil a gente evoluir, a gente ainda está tendo essa janela de obscurantismo, que a gente sabe que não dura apenas 4 anos, né? Infelizmente, os seus efeitos, eles perduram, mas resistiremos e temos uma base importante que pensadores como Paulo Freire nos deixaram. O Antônio está com a mão levantada, vou passar para o Antônio fazer seu questionamento, sua contribuição. Antônio, por favor. Antônio. Oi, Ivânio. Eu queria fazer uma pergunta para o Ivânio, né? No seguinte sentido. Bom, primeiro, obrigado pela tua fala, gostei muito, obrigado também o Itamar, né? Foi muito legal. Estive contigo na oficina que o Sinasef promoveu em início de 2020, ali umas 2, 3 semanas antes de começar a pandemia. Então, é bom te reencontrar e muito legal, muito bacana o teu relato de experiência, e até aproveito a oportunidade para sugerir aí ao nosso sindicato, e vou falar também com o pessoal lá de Jaguarão, porque tanto em Jaguarão quanto em Pelotas há cursos técnicos na área de edificações, e eu acho que a tua experiência é fundamental para a gente pensar alternativas, inclusive para a continuação desses cursos, efetivamente, né, num cenário aí drástico e trágico que a gente já está vivendo, né, com tantos milhões de pessoas passando fome e todo o problema de insegurança alimentar, que é um termo meio cínico, né? Porque a insegurança alimentar, na prática, é aquela coisa de que as pessoas não estão comendo o que elas precisariam comer todos os dias para manter minimamente as suas condições de saúde, né? Então, é isso. Bom, eu queria aproveitar, Ivânio, assim, que eu gostei muito do teu relato de experiência, porque assim eu fiz uns 2 cursos ao longo desse ano sobre Paulo Freire, né?
aproveitando toda uma imensa programação que teve. E apenas num deles, onde o Sérgio Haddad esteve presente, ele que fez aquela biografia, eu acho muito boa, né? Não sei a tua opinião, eu gostei muito, sobre Paulo Freire, o Sérgio Haddad levantou uma questão importante que eu acho que foi colocada meio de lado, que é assim, a formação básica, fundamental do Paulo Freire, quer dizer, uma das formações dele foi justamente o cristianismo. E aí justamente dialoga, inclusive, com isso que tu enfatizou tão bem, né? Inclusive, o Paulo Freire sempre dizia que Marx chegou depois, né? E ele sempre, o Paulo Freire sempre enfatizou esse dado de que ele, para ele, não tinha problema entre transitar entre daquilo que ele chamava de transcendentalidade e a questão da modernidade do Marx. E eu acho, foi muito legal, eu até me senti assim entusiasmado para te perguntar a partir do teu relato de experiência, porque hoje se fala muito do diálogo, né, mas as pessoas não dialogam porque todo mundo fala e todo mundo falando ninguém se escuta, certo? E justamente numa experiência como essa que tu teve, é que se dá essa possibilidade de encontro, né, de ouvir. Né? Porque, assim, naturalmente, em condições normais, o ouvir é passivo e o falar é ativo em nós. E para se criar ambientes de diálogo, é preciso que essa polaridade seja invertida em cada um dos constituintes. Né? Eu, curiosamente, tive a oportunidade de conhecer e conviver um pouquinho com Paulo Freire, né? E foi muito engraçado, porque o meu encontro com Paulo Freire foi justamente numa situação de diálogo, onde ele estava na minha frente, de costas, e eu comecei a conversar com ele, e nós ficamos 20 minutos conversando numa fila de banco, lá na PUC, em São Paulo, onde eu estudava. E aí foi muito incrível, porque imagina, né, o Paulo Freire, para mim, né, quando eu perguntei o nome dele, ele disse, eu sou, né, Paulo Freire, o senhor é o Paulo Freire e tal, né? E continuamos conversando depois, porque eu era aluno do Mário Sérgio Cortella, que foi um dos principais discípulos dele, foi o secretário executivo dele na gestão da Erundina, né, e que assumiu. E realmente é incrível essa coisa do Paulo, dessa presença, né, que eu presenciei, porque assim, ou seja, ficamos conversando e depois continuamos conversando, né, depois do tempo. E realmente essa questão que eu acho que assim, hoje se fala do diálogo, só que os ambientes para diálogo, para a constituição dessa arte, eu acho que estão muito rarefeitos. E tu destacou aí a tua experiência, né, justamente no grupo da igreja, onde se dá essa possibilidade. E então era isso, eu queria te ouvir mais a respeito disso, e justamente, só para terminar isso, eu senti falta nessas abordagens retrospectivas, cursos, de dar essa dimensão que o Sérgio Haddad deu num encontro lá no curso que eu fiz da Federal do ABC, né? E que ficou faltando, e que é fundamental para entender Paulo Freire. E, inclusive, eu acho que, assim, me parece, e te pergunto, eu estou lendo muito a Bell Hooks, e me parece que ela é a grande discípula do Paulo Freire hoje no mundo. Né? E não por acaso ela começa um dos livros dela, que eu não acho, Ensinando para Transgredir, citando o Thich Nhat Hanh, né? Que é uma das grandes presenças vivas ainda que a gente tem, né, na espiritualidade, no caso budista. É isso, obrigado aí. Eu gostei muito da tua fala e acho que a tua experiência aí, até acho que o sindicato, a gente tem que organizar isso em função dos cursos de edificações e pensar possibilidades, tá bom? Muito obrigado. Antônio, obrigado, me fez lembrar que você chegou lá. Você é aquele altão grandão que sentou mais na frente, lá à direita, minha. Estou me lembrando de você agora. Que bom, muito obrigado. Eu, assim, vou fazer uma fala rápida. Eu acho que sim. O professor Sérgio Haddad foi também um presente para mim em 2019 para 20. Aí a gente se encontrou aqui na UX, ele estava dando aula aqui na UX, e eu passei no doutorado e no dia seguinte tinha uma fala dele apresentando o livro que ele tinha recém-lançado,
eu troquei o livro com ele, eu dei para ele um 365 dias com o Paulo Freire, que nós tínhamos lançado um ano antes, e ele me deu e autografou também para mim o livro dele. É bárbaro. E eu acho que uma das principais passagens, você tem razão, Antônio, é essa onde ele cita que o Freire e a Elza, nos sábados, tinham um compromisso com a igreja. Eles eram pastoralistas. Essa expressão que ele usa lá, né? Que é o quê? É quem faz pastoral. Eu não sei, ele fazia mais trabalho com casais, né? Mas eu não tenho dúvida que isso aproximou ele, foi uma das experiências da teologia da libertação que ele teve, que foi moldada concomitante com a pedagogia do oprimido. Eu tenho para mim, e eu chamo assim nas minhas escritas aqui do doutorado agora, das ideias da libertação, pedagogia do oprimido, teologia da libertação, filosofia da libertação do Dussel, né? Teologia da libertação do Gutierrez, pesquisa participante do Fawcett e assim por diante. São ideias forjadas na década de 60 para 70, que foram gestadas juntos e em profundo diálogo com uma base de oprimidos e lideranças que trabalhavam com a libertação na América Latina, que deixaram um legado extraordinário para a gente, e nós somos, é isso que eu estou dizendo também aqui no meu doutorado, continuadores dessas lutas inacabadas de libertação. Porque não está pronto ainda. Não é porque o Freire escreveu Pedagogia do Oprimido que a educação se transformou. Não é porque o Dussel escreveu Filosofia da Libertação que o jeito de pensar eurocêntrico na filosofia se transformou, embora hajam hoje muito mais forças tensionadoras por uma filosofia libertadora e assim por diante. E eu concordo também, Antônio, que nós temos que irrigar esses espaços, tá? Nesse tempo que você falou aqui, o formando em tecnólogo em edificações, ou formando em arquitetura, ou formando em engenharia, tem que, dizia os antigos, né? Pau de arrasto, né? Mas tem que saber que existe cooperativa de habitação, que existem outras possibilidades de se construir a preço de custo, onde todo mundo recebe o justo. Eu estou dialogando um colega meu de doutorado, para nossa sorte também, um pouquinho de sorte no mundo, né? Ele é coordenador do curso de Arquitetura e Engenharia Civil da UFS e já me chamou para nós pensarmos dentro do currículo de Engenharia e de Arquitetura da UFS para o ano que vem, a aula sobre alternativas construtivas e organizativas para a construção, desenho no caso deles, né? Modelagem e tal, ou até tecnologias construtivas para famílias de baixa renda. Todo mundo vai morar um dia mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro. Nós temos que fazer com quem que faz essas casas? Os engenheiros, os arquitetos, os técnicos de edificações, né? E aí essa pegada para ele dizer, olha, tem um mercado aí que é hegemônico, beleza, tem emprego para todo mundo, né? Que é o que eles dizem, mas não tem, né? O que mais tem é engenheiro desempregado, arquiteto desempregado, porque o mercado ilude, né? Cria essa lógica ilusória de que ser engenheiro, ser arquiteto, você vai ganhar bem e tal. Não, tem muita gente desempregada, e essas pessoas podem muito bem trabalhar e ganhar o justo, tanto quanto talvez o mercado, e às vezes até mais, porque vão ter mais trabalho, com nós, os trabalhadores e as trabalhadoras sem casa. Aliás, tem muita gente que se aproximou das cooperativas de habitação por enxergar nessa lógica nossa um espaço de trabalho muito mais sadio, inclusive, e muito mais justo e solidário do que ficar trabalhando que nem um condenado para uma construtora, uma grande empreiteira, para um grande escritório de engenharia, onde pagam mal e fazem a pessoa trabalhar que nem um condenado. Mulheres passando mal, homens passando mal, depressivos, estressados, cansados, literalmente, fisicamente, por trabalhar oprimidos o tempo inteiro. O trabalho é um lugar da opressão, não vamos se esquecer disso. E, Antônio, eu estou à inteira disposição. E sim, o Freire fez uma síntese que o Marx não conseguiu fazer. Eu digo sempre, tá, gente? O Freire supera Marx. Eu não tenho dúvida filosófica nenhuma nesse sentido. Ele transforma a dialética em dialógica, e o diálogo aqui, para entrar na discussão que o Antônio trouxe, não é só o encontro para conversar. Então, ele transforma o diálogo em um conceito, em uma categoria, que é encontro de transformação. Eu posso não falar nada, mas se nós nos encontrarmos e a nossa consciência for construída junto, coletivamente, para a transformação, isso é diálogo para Freire. Não precisa necessariamente da palavra. A palavra para Freire é praxis. Pode procurar nos livros dele. A palavra não é um verbo.
não é o verbo. A palavra para Freire é praxis. O que é praxis? É reflexão e ação para a transformação. Ponto final. Isso é para Freire a palavra. Então, veja, o diálogo tampouco vai ser diálogo como nós entendemos se nós nos encontrarmos aqui e um tem que falar para o outro. Nós temos que, pensando juntos, agir juntos para transformar juntos. Porque nós vamos viver juntos a nova vida no novo mundo. Isso é o inédito viável fundante da pedagogia do oprimido. E o diálogo aqui é método. Não é só 2, 3, 4, 5, 10 pessoas falando junto. É método. Método pedagógico. É assim que se ensina e se aprende. Na experiência do diálogo. Na experiência vivencial. Né? E aí pode ter Jesus, pode ter Buda, pode ter muçulmano, pode ter Alá, pode ter qualquer Deus, porque ele está em diálogo. E pode ter Marx, pode ter Adam Smith, pode ter Bolsonaro, pode ter Lula, não importa, porque todos vão, no diálogo, se transformar, porque a gente também se transforma no diálogo, a gente não só transforma os outros e o mundo. E esse processo que nós sonhamos que um dia seja hegemônico, vai mudar a face da Terra. Né? Sem isso, opressão. E enquanto houver opressão, vai haver, no processo dialético que a gente vive, resistência à opressão. E eu vou fechar dizendo uma coisa linda que eu vi outro dia do professor Romão. Ele disse, eu sei, olha só a ousadia dele, eu sei quem vai nos libertar. E ele disse, quem mais luta? O mais oprimido. Porque a tensão para o mais oprimido é uma tensão mais forte, no sentido vamos dizer assim, de mensuração, né, da opressão, a resistência também é mais forte. Ele disse, quem são os mais oprimidos de hoje no nosso mundo? E fez uma pausa, né, para a gente pensar. E ele disse, são as mulheres. Então, meus amigos, minhas amigas, abram alas, porque elas vão mudar a face da terra. Elas vão mudar o jeito de educar, elas vão mudar o jeito de produzir, elas vão mudar o jeito de se relacionar. As mulheres vão transformar o mundo, nós queiramos ou não. Não tem para onde fugir. E eu vou completar dando aqui uma matiz para essa afirmação do Romão que eu concordo. Serão as mulheres e serão as mulheres negras. Serão as mulheres lésbicas. Serão as mulheres com deficiência física e intelectual. Serão as mulheres estupradas. Essas vão transformar a face da Terra. E não vai demorar muito. E eu torço para que seja o mais rápido possível, porque eu não aguento mais viver num mundo onde a gente veja todo dia a opressão saltar aos olhos. Por isso que o mundo está em convulsão, porque ele está em um processo caótico que antecede uma nova ordem. E essa nova ordem eu torço e luto todo dia para que seja libertação. Amém. Tayane, eu peço mil desculpas, eu preciso ir. A minha eu sei, esposa... eu vou até propor, assim, eu quero só fazer um agradecimento. A minha pequena, ela já deu 2 sinal aqui para mim, vocês não ouviram porque eu fecho o microfone, mas eu preciso ir e agradeço imensamente o convite. Eu estou à inteira disposição de vocês e estou porque vocês e eu somos um nesse diálogo, nós temos as mesmas sintonias e eu estou à inteira disposição e torço para que a gente se encontre muito na vida ainda, tá bom? Iremos, muito obrigado a todos e a todas. Por favor, se quiserem me achar nas redes sociais, vocês batam lá Ivânio Dickman, vocês vão me catar em vários lugares. Eu estou sempre online. Muito, muito, muito obrigada. Nos falamos. Beijo, senhor Tamar, foi um prazer. Um abraço, fique bem. Força na luta, até mais. Muita força, muito obrigada, Ivânio. Pessoal, eu vou agora fazer, antes de fazer uma última fala aqui para agradecer novamente, né, todos os organizadores, tudo. Eu vou aproveitar para fazer o sorteio de alguns livros. Não sei se o professor Itamar pode ficar conosco ou precisa sair. Não, eu fico, acompanho. Sou da casa. Ótimo. Tem da casa, por favor, professor, muito obrigada. Eu vou, então, compartilhar rapidinho a minha tela aqui e eu vou fazer assim. Pessoal, só para vocês entenderem, cadê aqui essa?
eu vou utilizar um compartilhador, tá, da internet mesmo. Eu botei aqui o número de inscritos que nós temos, tá, ali na planilha. E eu vou sortear um número aqui, entre 1 e 70, né, que é o número de inscritos, e vou conferir aqui, né, na nossa planilha, se está aqui, né, tem que ser pessoas que estejam, que nos acompanharam aí, né, que prestigiaram o nosso evento. Então, vou fazendo sorteio e também se é filiado. A princípio, a ideia seria para os filiados, né, um mimo, assim, para os nossos filiados. Então, eu vou conferindo aqui e vou validando, daí eu vou dizendo para vocês se está tudo certo, e daí eu digo o nome de quem venceu. Eu vou começar. O primeiro livro, então, que eu vou sortear é Alfabetização, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, esse livro lindão aqui. Essa coleção tá linda, essas edições são todas com Paulo Freire na capa, elas são muito lindas. Eu estou apaixonada por elas. Vamos lá, então. Primeiro sorteado foi o número 29. Aqui eu vou até... A Joseida tá aqui. Ana, tu pode me ajudar para ver se a pessoa... Tu pode até abrir teu microfone para ficar falando comigo e me ajudar para ver se a pessoa tá aqui no chat, porque daí, como eu tô compartilhando a tela, fica um pouquinho complicado. Ah, tô anotando. Tá. A Joseida tá aqui? Não. Não? Tá, então vamos de novo aqui para... vamos ver, sortear nova... Ai, que chato, tem que ficar sorteando aqui. Opa, ele foi... 8, número 8... Maria de Fátima. Eu acho que a Maria... Aqui antes, não sei se ela caiu. Tá aqui, sim. Tá aqui, então, anota aí a Maria de Fátima. Pedagogia dos Sonhos Possíveis. Lindão, eu tenho esse maravilhoso. Vamos lá. Aqui. Vou botar entre 70 para não dar erro. Próximo número, 44. Rapidinho aqui. A Luciana Neves Loponte. A Lu tá aqui ainda? Eu não sei se a Lu tá aqui. Ela não vi ela, não tá né? mais. Acho que ela saiu já, Pois é, infelizmente ela teve que sair. 53. Tiziana. Tiziana eu não tenho aqui. Tá. Tiziana. Ela não tem aí, então vamos lá. 50. Ana Paula Maquedans Flores. Muito obrigada. Então, perfeito, seguimos. Agora nós vamos sortear um Pedagogia da Autonomia, lindíssimo, maravilhoso, também uma leitura extremamente necessária do Paulo Freire. E o número 7, nós temos aqui... Não, vamos sortear novamente, não é de filiada. E também não está, porque eu já conferi, não vi que não estava. Número 6. Fabiana Celente Montiel. Eu não sei se a Fabiana ainda tá. Não. Não? Não. Então, vamos lá. Opa. Perdeu o que deu. Número maldito. Desculpa a pessoa que está com esse número, mas é que não é um número sem de não muita sorte para nós, mas vai ser para Isabel Cristina de Carvalho Fonseca. A Isabel está por aqui? Se alguém escutar o seu nome, também pode abrir o microfone e avisar que está aqui, pessoal, não tem problema nenhum. Não, a Isabel não tá. Tá. Então, vamos lá. 64. Aqui, não. Sortear novamente. 52. Cristiane Teixeira do Amaral? Não. Não? Peraí, eu vou ver uma coisa aqui rapidinho, Ana. Eu vou parar de compartilhar, porque eu estou fazendo uns cálculos enquanto nós somos. Pois e eu é. acho que entre filiados dá mais ou menos o número que nós temos aqui. O professor Itamar recebeu o livro, somos 20, né? 19. Eu acredito. 17, 18. Bom, podemos sortear mais alguns. Eu não sei se temos mais do que presentes. Aqui são 16 livros que nós temos. Eu tô 2 vezes na sala, Tayane. Tá, então temos 19. 19. 18. É que tem que ver
se temos mais alguns não filiados. Eu acho que tem mais ainda filiados. Agora começou a sair número alto. Eu vou ter que baixar aqui, não estava saindo. 10. Temos Márcio Paim, eu acho que estava aqui. Não tá mais. Não? Não. Ai, eu odeio como é que faz isso? Ele começa a rodopiar aqui e muda. 3. Roberta. A Roberta estava mais cedo. Não? Também já sei. Quem não é sindicalizado, pode botar no chat ali rapidinho, só para a gente verificar uma coisa? Então, temos 1, 2... 1, 2... 3. Tá, então nós temos 16. Eu vou fazer assim, Ana, tira um print do chat, que fecha certinho. E daí nós mandamos um livro para cada um dos que estão presentes. Espera aí só um segundinho. Aqui, 3. E daí quem ficou até o fim, pronto. E eu vou aqui, ó. Ah, perfeito. Então, Luciane, Bruna e Patrícia. Só um segundo. Luciane, Bruna, Patrícia. Então, fecha certinho os filiados e os livros que nós temos. E daí vai dar certinho um para cada um, vai dar tudo certo. Pode ser, pessoal? Há consenso? Todos de acordo? Eu queria só fazer um agradecimento antes de encerrarmos a todos os inscritos, especialmente, né, a todos que estiveram organizando esse evento. Muitos de vocês não sabem, mas nós iniciamos a organização do evento em junho desse ano, quando surgiu a ideia. Ele seria em setembro, mas tivemos eleições no sindicato, então foi um pouco complicado, foi preciso adiar, né, em função do período eleitoral, para novembro o evento, mas foi um evento assim, ó, que desde o início nós planejamos com muito carinho, nós queríamos muito fazer, é muito importante para o sindicato, o centenário do Paulo Freire, né, nós já tínhamos feito a oficina freiriana no passado, espero que possamos fazer mais eventos sobre Paulo Freire, as contribuições dele, como vimos, né, hoje, nesses 2 dias de debate, elas não cessam, elas não se esgotam em um seminário, em um evento, nós temos muito, muito, muito para falar, mas eu queria agradecer especialmente, então, para a Caterine, para a Maria de Fátima, para o Daniel, para o Marco Antônio, para o professor, que são organizadores, né, que são a comissão organizadora no sindicato deste evento, então, estão desde junho nessa corrida que é para organizar um evento e conseguir palestrantes e fazer material, todo esse processo, né, para a Ana Paula, que junto comigo trabalha no sindicato, me ajudou a organizar toda essa função. Hoje à tarde estávamos no sindicato, né, finalizando os certificados de todos vocês, que a partir de amanhã serão enviados pelo correio também, que vocês vão receber em casa, espero que todos gostem. O material ficou muito legal, foi feito com muito carinho. Queria agradecer especialmente ao professor Frigoto, ao Ney, ao Ivânio, ao Itamar, que se disponibilizaram a ceder um pouco do seu tempo e do seu conhecimento, de todas as suas inquietações e reflexões para enriquecer esse nosso evento, permitir que pudéssemos, né, ter a base para a discussão que nós realizamos aqui. A contribuição de vocês foi muito importante. O Ney também, especialmente, nos deu um suporte inexplicável, indescritível ontem, no momento que nós tivemos dificuldade técnica. O Ney segurou a barra junto, nos ajudou muito, sempre, né, um parceiro sempre de tantos eventos. Então, eu queria agradecer muito a cada uma das pessoas que participou da organização, a cada um de vocês que ficou aqui, que disponibilizou o seu tempo para não só participar do evento, mas para refletir, né? Porque o objetivo do sindicato é isso. Eu adorei também, né, a expressão sindicato educador.
a professora Raquel até colocou ali que bonito, e eu concordo que bonito. Eu acho que é um... Não é só uma expressão, né? É algo que precisamos buscar. Eu acho que é uma definição muito bonita e que certamente abarca muitos dos objetivos que o sindicato tem e tem lutado para construir. Eu estou há muitos anos no sindicato, já temos trabalhado sempre para fazer cada vez mais eventos, promover cada vez mais debates, seja sobre ensino médio integrado, sobre educação, sobre políticas educacionais, políticas públicas, e eu acredito que conseguimos avançar. A cada evento que nós fazemos, a cada atividade como essa, nós resistimos um pouquinho, é mais um dia que nós resistimos, né? A batalha não é fácil, ela é longa, a gente sabe, mas nós seguimos resistindo. E só tenho a agradecer para esses parceiros de resistência que estão aqui novamente. Espero que possamos nos encontrar em breve para mais atividades. E só tenho gratidão a cada um e a cada uma que ficou aqui nesses 2 dias conosco. Muito obrigada. O evento, né? Todo o evento de ontem, que sem a partezinha do corte ali, né, do momento que nós tivemos a instabilidade técnica, e todo o evento de hoje será disponibilizado no nosso canal do YouTube. Eu também vou mandar por e-mail para vocês, para todos os participantes inscritos, o link, né, dos livros do professor Ivânio, que ele mandou. E é isso, muito obrigada, boa noite, só tenho a agradecer, porque assim, ó, foi muito bonito, foi muito emocionante também. Obrigada a todos. Se mais alguém quiser falar também, tá? Fátima, Ana. Tá aberto. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Ficaremos com as inquietações e que essas leituras nos tragam novas inquietações para os nossos próximos debates. Beijos, fiquem bem.